Abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 1, verso 12. Lamentações de Jeremias, capítulo 1, verso 12. Nós estamos dando sequência à nossa série de mensagens a respeito da missão da igreja. E hoje eu quero que nós reflitamos naquilo que tem sido para nós, a meu ver, um grande empecilho a levarmos adiante a tarefa que nos foi confiada pelo Senhor Jesus. Lamentações, capítulo 1, verso 12, apenas um versículo hoje. Todos vocês que passam pelo caminho, será que isso não os comove? Olhem e vejam se há dor igual à minha, essa dor que me sobreveio com que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Pai, nos aproximamos agora da Tua palavra e sabemos que, por mais clara que ela seja, ela jamais será entendida e aplicada como convém, a não ser que o Teu Espírito opere em cada um de nós. Abre, Senhor, o nosso entendimento e, sobretudo, o nosso coração, para que a boa semente caia, Senhor, e dê o seu fruto a 100 por 1. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. A voz do texto aqui, quem fala é uma cidade arrasada. Quem fala aqui é Jerusalém. Jerusalém, por muitos anos, foi uma cidade que prevaricou contra o Senhor. Ela se desviou atrás de outros deuses, ela se deixou levar pelo caminho dos deuses, pelo caminho das outras nações. O povo de Deus, aqui do reino do sul de Judá, se entregou a toda sorte de corrupção, a toda sorte de devassidão, apesar dos muitos e muitos avisos que o Senhor lhe dava. Deus estendia suas mãos perdoadoras, chamava o povo ao arrependimento, chamava o povo à mudança, e o povo simplesmente não queria ouvir. Deus é extremamente paciente, mas chega um momento em que Deus vai dar ao seu povo uma carta de divórcio nas palavras do próprio Jeremias. Deus permite, ou melhor, Deus usa dos babilônios, fazendo com que eles viessem contra o seu povo com uma força arrasadora. Eles derrubam a cidade santa, eles põem abaixo o templo, eles extirpam a linhagem do rei Davi, eles põem fim ao sacerdócio. Todos os jovens, todos os mais nobres que estavam em Jerusalém na época em que os babilônios chegaram foram levados cativos. E ali na Babilônia eles foram humilhados a ponto de terem de renegar, muitos deles, a sua própria identidade, como nós vemos no livro de Daniel. Até mesmo de perder os seus próprios nomes. A situação daqueles que ficaram na cidade era grave. A fome dizimava as crianças. E as mães, por não terem o que comer, davam os cadáveres dos seus filhos como alimento aos seus outros filhos. Uma situação terrível. Para onde foi toda aquela glória que você via nos tempos de Davi, nos tempos de Salomão? O que essa cena terrível de Jerusalém nos mostra, meus irmãos, é a ilustração viva, é a imagem viva de uma realidade eterna. O homem, o ser humano, entrou em uma queda de braço com Deus, a qual ele não pode absolutamente vencer. Nós compramos briga com um inimigo poderoso demais que não pode ser superado de modo nenhum pela nossa própria força. Se você toma, por exemplo, a situação atual da guerra da Ucrânia, que nós vemos tanto no noticiário, você vê que em alguns momentos a Ucrânia consegue recuperar alguns territórios, em outros momentos os russos vêm e avançam um pouco mais no território ucraniano. É de tal modo que hoje nós não temos nem condição de saber como é que tudo isso que está acontecendo na Ucrânia vai terminar, mas quando se trata deste embate entre o homem e o seu Criador, nós podemos estar certos de uma verdade. Nem você, nem eu, nem ninguém, nem hoje, nem nunca vamos conseguir prevalecer. Deus vai sempre sair vencedor dessa briga. E como é terrível esta derrota que o Senhor inflige a nós. Observe o nosso versículo. A dor que acomete Jerusalém é inigualável, é algo que não se pode comparar com nenhuma outra. E é fácil a gente entender por que é assim, porque Deus é a origem dessa dor. Como é que nós podemos pensar em afrontar um Deus de justiça, de poder infinitos, sem você experimentar a ira infinita dele contra o pecado? A intensidade da ira, meus irmãos, está nas entrelinhas do texto.
Jerusalém sofre, segundo o profeta Jeremias, o furor, o fogo ardente da ira de Deus. O imaginário aqui, meus irmãos, é como se Deus fosse um touro feroz que está arremetendo contra a cidade, as suas narinas abertas em fúria, fogo saindo das suas ventas. Mas esse é um texto apenas sobre uma cidade arrasada há mais de 3.000 anos? A Bíblia, meus irmãos, é um livro eterno. As histórias da Bíblia passaram, mas os princípios por detrás delas permanecem para sempre, porque o autor dessas histórias, que é também o herói principal dessas histórias, o nosso Deus, ele não mudou e ele jamais há de mudar. Deus continua a ser o mesmo, hoje e para todo sempre. Deus ainda está em furor contra um mundo em rebeldia, um mundo a quem ele está estendendo as suas mãos e que o rejeita. E quanto a nós, Igreja do Senhor Jesus, será que esse texto tem alguma coisa a falar para nós? Certamente. Por quê? Porque o juízo, como nos diz Pedro, começa na casa de Deus. Se o mundo todo vai ter de enfrentar o julgamento da ira de Deus, quanto mais nós que recebemos a sua revelação. Dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo, principalmente para aqueles a quem ele se deu a conhecer. Maior vai ser a nossa responsabilidade, porque maior é o nosso privilégio. Mas eu creio que esse texto fala a nós em mais de um sentido. Por quê? Porque o choro de Jerusalém nesse texto é também um choro por compaixão. A cidade chora. Será que isto não os comove? Ou literalmente, isto não é nada para vocês? Vocês olham para mim, isto não parece ser nada para a minha situação de Jerusalém. Jerusalém chora para aqueles que passam ao largo da sua dor. Jerusalém chora para nós. É fácil você passar batido pela necessidade quando você está satisfeito. Você já ouviu falar que a melhor hora para você ir ao supermercado é quando você acaba de almoçar? Por quê? Porque quando você está de estômago cheio, parece que a necessidade é menor. Há menos apetite. Do mesmo modo, quando nós estamos fartos pela graça de Deus, quando a nossa própria necessidade está suprida, é fácil você se esquecer dos famintos. É fácil você se esquecer da dimensão da dor daqueles que estão sofrendo sob o juízo da ira de Deus. No conforto das nossas casas, dos nossos lares, embalados por esse belo louvor que nós ouvimos aqui domingo após domingo, ouvindo a respeito de como nós somos amados por Deus, nós nos esquecemos do terror daqueles que estão ainda no caminho da perdição. Daí, porque eu dei essa mensagem, o título de O Grande Obstáculo da Missão. Eu havia preparado para essa mensagem um esboço de uma mensagem temática em que eu alistava os principais obstáculos do envolvimento missionário. Surgiram temas como perseguição, divisões internas, os escândalos de dentro da igreja. Claro, todas essas coisas são importantes, elas têm o seu peso, mas após alguma reflexão eu percebi que esses obstáculos estiveram sempre presentes na vida da igreja. Perseguição, escândalo, todas essas coisas sempre fizeram parte da vida do corpo de Cristo, infelizmente. Então eu comecei a me perguntar se haveria algo que fosse propriamente nosso, algo que fosse dos nossos dias, algo que eu pudesse ver como a maior pedra de tropeço dos nossos tempos. E esta é a conclusão que me veio. O grande obstáculo à missão hoje. O grande obstáculo à missão hoje não é a ameaça dos homens. Não é nem mesmo a vergonha que nós sujeitamos o nome de Cristo por causa dos nossos pecados. Mas eu penso que o grande obstáculo à missão hoje é a apatia. É a apatia, a indiferença espiritual. Uma falta de perspectiva, uma falta de visão, tanto da dimensão da dor que aflige este mundo, quanto também da dimensão da cura para essa dor. Nós nos tornamos apáticos. Consideremos, então, primeiro, o que significa estar sob o furor da ira do Senhor. Nós nos tornamos apáticos quando nós perdemos de vista a dimensão da dor. Nós nos tornamos apáticos quando perdemos de vista a dimensão da dor. Como nós já dissemos, o homem, meus irmãos, está numa guerra contra Deus, a qual ele é absolutamente incapaz de vencer.
O homem luta contra o Senhor, chacoalha os punhos contra o céu, finge ser autossuficiente, ou simplesmente o homem afirma que Deus não existe. Se Deus lhe oferece graça, o homem rejeita. Afinal, qual é a necessidade que eu tenho de perdão de Deus quando eu não me considero um pecador? E qual é a necessidade que eu tenho de graça, de misericórdia, quando eu acredito que eu posso comprar o favor de Deus com a moeda da religião ou com a moeda da caridade? Só que apesar da paciência e misericórdia, Deus não se deixa ignorar. Deus não é um Deus que se deixa ignorar. O homem foi criado, você foi criado, eu fui criado para um relacionamento próximo com o Senhor. Quando esse relacionamento é quebrado, o homem deixa de funcionar, por assim dizer, como ele deveria. Um pássaro sem penas, um pássaro sem asa, um pássaro sem bico, ele é menos pássaro do que ele deveria ser. Assim, um homem separado do seu Criador é muito menos humano do que o seu projeto inicial. Ainda que todos os requisitos do que se define ser um ser humano estejam presentes, falta alguma coisa para o homem. O homem é incompleto sem Deus. Parece ser apenas este um conceito filosófico, mas os resultados práticos dessa alienação, dessa separação com Deus, são perceptíveis no dia a dia. É uma ausência que se manifesta no desespero existencial do ser humano, carente de propósitos, carente de respostas, carente de valor. Uma ausência que ecoa na sociedade humana como um todo, não apenas na vida de pessoas individuais, mas que ecoa em toda a sociedade humana, tal como você larga uma pedra no meio de um lago e ela se espalha em ondas. Todo ódio, a cobiça que leva à opressão, à exploração do outro, a carência de valores que leva ao rasgar, ao esfacelamento de todo o tecido social, o desrespeito à natureza, a exploração desordenada da criação, tudo isso é fruto dessa separação de Deus. Será que nós, meus irmãos, estamos realmente cientes da dor existencial que está ao nosso redor? As pessoas viram as costas para Deus e isto as lança num profundo abismo de desespero. Elas gastam o seu suor, o fruto do seu penoso trabalho para comprar pão que não satisfaz. Elas bebem água, preferem beber água de poços lamacentos, mesmo que a fonte da água viva esteja ali, bem na frente delas. O coração grita por Deus e as pessoas sufocam esse grito do coração e elas se entopem de prazeres vazios. Elas buscam satisfazer uma cobiça que absolutamente não se pode saciar, elas buscam soluções onde soluções não existem. Por que é que astros de rock ou astros do cinema, no auge do seu sucesso, contas bancárias poupudas, o mundo aos seus pés, põe fim às suas próprias vidas lentamente pela via das drogas ou então rapidamente pelo caminho do suicídio? Essas pessoas têm tudo o que a maioria de nós busca alcançar e mesmo assim elas mostram a sua infelicidade. Michael Hutchins, Chris Cornell, Amy Winehouse, entre tantos outros. Sigmund Freud falsamente profetizava há cerca de 100 anos na sua correspondência com seu colega Pfister que em menos de um século a necessidade da religião para a cura da alma estaria morta e que a psicanálise haveria de solucionar todos os dramas existenciais do ser humano. Hoje, nós já estamos há mais de 100 anos das pesquisas iniciais de Freud. Será que nós podemos dizer que realmente o ser humano encontrou paz, resposta, propósito? Mas devemos ir ainda além da dor presente do ser humano, meus irmãos. Esta é apenas a dor presente do ser humano. A carta aos Hebreus diz que esta dor de agora, de hoje, é apenas uma mera expectativa de um juízo futuro. É apenas uma mera expectativa. Instintivamente, todas as pessoas, de um modo ou de outro, elas sabem que elas vão ter de dar conta dos seus atos a alguém algum dia. É como o ladrão de chocolates das lojas americanas, que pratica o seu mal feito de olho nas câmeras, porque ele sabe que de algum modo ele pode ser preso, ele pode ser apanhado. Só que essa expectativa de juízo, representada pelo sofrimento presente,
não vai muito além disso, ela é uma expectativa. Um trailer não é o filme completo. O trailer apenas te dá uma ideia do que a obra completa vai ser. E é sim a expectativa do juízo frente à realidade terrível do que há de se suceder quando Cristo vier mais uma vez, não mais como servo sofredor, mas como juiz de toda a terra. Nós, como igreja do Senhor Jesus, nós gostamos de pensar na segunda vinda do Senhor como um dia de alegria a ser festejado, e nós, igreja do Senhor, cantamos Maranata, vem Senhor Jesus, e é bom que seja assim, nós devemos de fato celebrar esse dia, porque o dia do Senhor, o dia da vinda do Senhor Jesus é para nós, os que cremos, o dia da nossa libertação. O dia que o pecado vai finalmente deixar de existir, o dia em que toda lágrima há de ser enxuta, mas nós não podemos deixar de lado o alerta do profeta Amós. Ai dos que desejam o dia do Senhor. Para que vocês desejam o dia do Senhor? Será um dia de trevas, não de luz. Será como se um homem fugisse de um leão e lhe saísse ao encontro um urso, ou como se entrando em casa, encostando a mão na parede, fosse mordido por uma cobra. O dia do Senhor será dia de trevas e não de luz. Será um dia de completa escuridão e sem nenhuma claridade. As imagéticas imagens do Apocalipse falam do dia do Senhor como um lagar sendo pisado. A justiça do Senhor sobre os perversos como um esmagar de uvas. Nós observamos as figuras terríveis do Antigo Testamento sobre a ira do Senhor sendo derramada, e elas nos causam espanto, mas quão mais terrível vai ser o dia em que cada palavra, cada ato, cada pensamento vão estar sob julgamento no tribunal de Deus. Homens, mulheres, jovens, todos eles sendo lançados num lugar real de tormento eterno, onde o fogo não se apaga. Pessoas que nesse mundo foram objeto da nossa afeição, da nossa admiração, sejam elas próximas a nós ou não. Pessoas que nós reputávamos por crentes, gente da mais ilibada reputação moral, acima de cidadãos, acima de qualquer suspeita, todos eles partilhando do destino do diabo e dos seus anjos. Um dia de trevas, em que Deus não mais vai se deixar achar, em que a porta da arca da salvação vai estar finalmente fechada. Dante Alighieri, na sua Divina Comédia, coloca uma placa na porta do inferno dizendo: vós que aqui entrais, deixais do lado de fora toda a esperança. O retrato é perfeito. Toda a esperança que você tem hoje de dias melhores, todo gemido por alívio, frustrados, sem recurso, sem apelação, sem STF, apenas a dor terrível do furor da ira de Deus. Neste momento eu gostaria de apelar a você que me ouve e que tem experimentado essa dor existencial profunda. Há uma necessidade que não foi respondida em seu coração, na verdade. Há uma necessidade não respondida no seu coração. Talvez seja alguma coisa que você nem mesmo consiga precisar o que é. Uma tristeza, senso de falta de propósito, um vazio que não se dissipa nem mesmo quando a sua necessidade de prazer ou de consumir ela está saciada. Você não vai encontrar respostas num frasco de remédio. Você não vai encontrar respostas no fundo de um copo. E eu digo a você, essa necessidade vai se agravar mais e mais, dia após dia, lançando você num poço de um desespero existencial perigoso. Só que esse é só o princípio das dores. Este é só o princípio das dores. Há algo muito pior adiante. Muito pior que a tristeza. Muito pior do que a morte que está à sua espera. O
que você experimenta hoje, como eu já tive a oportunidade de dizer, é um prenúncio de algo muito maior, de algo muito mais grave. É apenas um alerta de Deus de que alguma coisa na sua vida precisa ser mudado e que pode ser mudado a partir de hoje. Mas alguém poderia levantar a objeção: Deus não é amor? Será que ele poderia sujeitar as suas criaturas a alguma coisa tão terrível quanto o inferno? Ora, considere por um lado o tamanho da sua ofensa e contra quem ela é cometida. Nós sabemos bem o que isso significa. Nós não ficamos horrorizados, por exemplo, quando nós ouvimos de um assassino terrível que comete um crime sob as mais brutais condições, ficando preso por 5, 6 anos? Não nos parece desproporcional a pena em relação à ofensa cometida? Do mesmo modo, não nos causa um senso de injustiça quando nós vemos alguém roubando uma galinha ou roubando um pacote de pão no supermercado e sendo submetido a uma pena de 1, 2 anos de cadeia? Nós sabemos que quanto maior a ofensa, maior deve ser a pena. Uma gota de sangue cai sobre um tecido colorido e ela chama pouca atenção. Agora, se essa mesma gota de tinta ou de sangue cai sobre um pano branco absolutamente limpo, você consegue vê-la à distância. Por quê? Porque a ofensa é grande. Assim, um pecado que você comete contra outro homem imperfeito como nós mesmos tem um impacto ofensivo infinitamente menor do que o pecado que você comete diante de Deus, que é santo, é justo, perfeitamente puro. Nesse mesmo sentido, se eu cometo um homicídio contra uma pessoa aleatória na rua, isso vai ter um peso e uma gravidade muito menores se eu puxo uma arma e disparo contra os meus 2 filhos. Se isso é verdade em relação a 2 crianças tão pecadoras quanto eu mesmo, quanto mais a minha ofensa contra o Senhor de todo o universo é mais grave. Outro ponto que eu chamo você a considerar, você que considera que talvez seja exagerado demais pensar numa punição eterna no inferno. Uma coisa é você avançar numa via em toda velocidade, desavisadamente, que não tem nenhuma sinalização. Outra coisa bem diferente é você ser flagrado no mesmo erro, numa rua perfeitamente sinalizada com placa de limite de velocidade. O que eu quero dizer com isso? O homem é tão mais responsável quanto ele está ciente da justiça e do amor de Deus. Ao longo de todas as eras, meus irmãos, desde que esse mundo existe, Deus está chamando o homem a se arrepender. Deus está chamando o homem a se voltar para Ele. Deus está avisando o homem do perigo grave que está à frente. Deus coloca a eternidade no coração do homem. Deus revela os seus atributos na criação. Deus revela a sua vontade na sua lei. Deus envia os profetas para chamar o seu povo ao arrependimento. E como se não bastasse, Deus manda o seu Filho, que é a revelação perfeita tanto da sua justiça quanto do seu amor. Depois de Jesus, Deus nos dá ainda a igreja, a testemunha da obra de Cristo. Mas ainda assim, o homem não quer ouvir. Será que alguém pode, em sã consciência, dizer que Deus não nos deu oportunidades? Ainda assim, Deus afirma não ter prazer na morte do perverso. Ainda assim, apesar de tantos avisos, Deus afirma que Ele não tem prazer na morte do perverso. Você não vê que o coração de Deus pulsa de amor, chamando pecadores ao arrependimento? Então, se nós somos cristãos, como é possível que o nosso coração não pulse no mesmo ritmo? Do amor, da misericórdia, da graça de Deus em favor daqueles que se perdem. Irmãos, nós estamos em meio a pessoas que padecem hoje de uma dor existencial, repito, que é apenas o prenúncio de alguma coisa muito mais terrível do que está adiante. Por mais que nos alegre que seja a nossa grande esperança esse dia em que o mal há de ser julgado, nós não podemos nos deixar dominar por um espírito tal de revanchismo e apatia que nos tornem insensíveis às dores
que aqueles que estão sem Cristo no mundo partilham. Como disse o pregador batista Herschel Hobbes, se um cristão indiferente pudesse passar apenas 5 minutos no inferno, ele sairia como um evangelista ardente em busca dos perdidos. Ou nós esquecemos de quem nós éramos? De quem nós éramos e da nossa condição antes que o amor de Cristo nos alcançasse, nós esquecemos disso? Se não, permita que eu te lembre. Naquele tempo, vocês, todos nós os que cremos, todos nós que já estamos em Cristo, naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Estes éramos nós. Por que nos importar com a dor dos que estão no caminho do inferno? Porque nós a conhecemos. Nós a conhecemos. Assim vale a pergunta: se nós julgarmos que nós somos filhos do Deus vivo, um Deus que é cheio de misericórdia, um Deus que tem compaixão mesmo daqueles que se rebelam contra Ele, e o nosso coração, sabendo disso, não arde de empatia, com a dor alheia, não parece haver alguma inconsistência em relação à nossa identidade? Não parece haver alguma inconsistência com a nossa fé? Jesus, depois de um árduo dia de trabalho, cansado, ele deseja descansar. Mas então ele olha para as multidões que estavam procurando por ele, e diz-nos a Bíblia que ele se compadeceu delas, porque elas eram como ovelhas que não têm pastor. Deus nos conceda que esse mesmo Espírito esteja presente em nós. De que nós estejamos dispostos a renunciar aos nossos confortos e nos entregar sacrificialmente, porque são grandes as dores desse mundo e elas vão de ser ainda maiores para aqueles que se perdem. Nós conhecemos a cura, ou também estamos apáticos em relação a ela? Nós conhecemos as dores do mundo, mas nós também conhecemos a cura. Será que a nossa apatia também abrange o esquecimento da grandeza da cura? Nós podemos também estar diferentes porque nós perdemos de vista a dimensão da cura. A dor de um homem ou de uma mulher em rebeldia contra o Senhor, meus irmãos, seja essa dor presente ou futura, como nós já falamos, ela, ainda que intensa, é justificada pela própria maldade de quem recebe. Ela é uma dor justificada. Se você for procurar nas cadeias, você vai achar um monte de gente se dizendo inocente, presa injustamente. Os consultórios psiquiátricos estão cheios de pacientes que lançam a responsabilidade da sua dor nas costas alheias. Mas quando chegar o dia final, no inferno, os que gritam de aflição não vão poder lançar a culpa pelo seu sofrimento, senão sobre si mesmos. Mas quão mais infinita é a dor de quem experimenta esse mesmo sofrimento sem qualquer tipo de culpa. Imagine, por exemplo, a dor e a revolta de um ex-boxeador chamado Rubin Hurricane Carter, boxeador dos anos 60, preso injustamente por um homicídio que não cometeu. E ele ficou preso durante 20 anos e ele somente foi libertado. Já estava esquecido numa cadeia qualquer dos Estados Unidos. Ele só foi libertado porque um casal de estudantes de direito se interessou pelo seu caso. Fez uma investigação mais profunda e conseguiu provar a sua inocência. Essa história foi cantada por Bob Dylan na sua canção Hurricane, ou também num filme, Hurricane, deixa eu pegar o título direitinho aqui, Hurricane, o Furacão. Se você tem Star Plus, está lá, assista. É um filme excelente, com Denzel Washington. O que é que passa no espírito de um homem assim, que leva a culpa e é punido por um crime que não cometeu? Eu digo porque para o Rubin, para o Furacão, essa injustiça causou ódio, ressentimento, um desespero ainda maior. Um inocente lançado em uma cela, vítima em boa parte do racismo de uma sociedade preconceituosa, é uma perfeita ilustração da primeira parte do nosso verso. Será que isso não os comove? Será que isso não os comove? Agora, existe um que experimentou a mesma dor, de levar a culpa sendo inocente.
porque a culpa dos pecados dos que se salvam do tormento eterno foi lançada sobre Jesus. Todas as consequências do furor da ira de Deus, a nossa dor existencial, a nossa alienação do Senhor, do outro, de nós mesmos, da criação, a pena que estava destinada a nós no inferno, tudo isso foi lançado sobre ele. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. E o que é que faziam aqueles que estavam passando por ele pelo caminho? Aqueles que olhavam para Jesus, o que é que faziam? Cumpriam a profecia, zombavam, davam de ombros, meneavam a cabeça em desespero. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Deus o Pai se compadece dos que se perdem, da dor, da aflição, do homem que o despreza, que cospe nas mãos que ele estende. Deus se compadece desse homem. A misericórdia de Deus por esses homens rebeldes é revelada nesse mesmo livro que fala de dor. Ou não é de Lamentações que nós tiramos um dos textos mais conhecidos, a misericórdia de Deus, quando nós afirmamos que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã? É Lamentações. Deus se compadece até mesmo desse homem que chora aqui no nosso texto de hoje. Mas Deus não se compadeceu do seu filho. Tem um texto de Deuteronômio aí no slide? Deuteronômio 21, 22, 23. Se alguém tiver cometido um pecado que é passível da pena de morte e tiver sido morto, e vocês o pendurarem no madeiro, o seu cadáver não deve permanecer no madeiro durante a noite. É preciso sepultá-lo no mesmo dia, pois o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Jesus se fez maldito de Deus, o Pai lhe virou as costas, e como um sinal visível da sua reprovação, o Pai faz cair densas trevas sobre a cruz, o dia tornado em noite, o mundo privado da glória divina, para mostrar o desprazer dele sobre Jesus Cristo. E Cristo na cruz sabe muito bem que o Pai o desprezava naquele momento, porque ele clama nas palavras do Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? Meu ponto aqui é, como é que nós podemos permanecer apáticos, espiritualmente apáticos, diante da grandeza da realidade da cruz? Ninguém jamais experimentou, ou ao de experimentar a dor que se prova sob o furor da ira de Deus, como Jesus a experimentou. E ninguém experimentou essa dor de maneira tão solitária como ele o fez. Mas isso aparentemente parece ser pouco aos nossos olhos. Parece ser pouco. Já que nós nos deixamos a dominar pelo nosso pecado, já que nós nos deixamos dominar pelas nossas preocupações cotidianas, já que nós nos deixamos dominar pelas nossas pequenas cobiças, a cruz se torna para nós um artefato religioso apenas ao qual nós nos agarramos como um enfeite da nossa religiosidade aos olhos dos homens. Olhe para mim, que homem bonitinho que eu sou, que boa pessoa eu sou, eu frequento a igreja todo domingo. Ou então nós usamos a cruz como uma tábua de salvação, da qual nós apenas lembramos quando o nosso sapato aperta, quando a angústia do impossível nos assedia e a gente não tem mais ninguém a recorrer, então aí nós nos lembramos de Cristo crucificado. E se a cruz de Cristo não é grande demais para nós os que cremos, ela não vai ser grande demais para os outros. O que cativa o coração sai pela boca. Eu creio firmemente que voltar ao primeiro amor, meus irmãos, usando a expressão de Cristo lá em Apocalipse 2, o voltar ao primeiro amor é um retorno aos pés da cruz, onde nós vemos Jesus Cristo ali, pendurado, flagelado, solitário, corpo nu, ferido por nós, debaixo da ira de Deus,
E ainda assim Jesus implorando por aqueles que o feriam, e inclusive por mim e por você: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. O coração de Jesus ainda ardendo, mesmo naquela hora da cruz. Palavra alguma, meus irmãos, canção alguma, congresso, programação alguma vai reaquecer o teu coração para a vida, para a missão, se a dimensão da compaixão de Jesus não te envolver e não te levar no ritmo da graça de Deus. Nada do que eu falo pode dominar o teu coração se o amor, se a grandeza de Cristo não te dominar. O mundo, meus irmãos, está numa UTI. O mundo está numa UTI. Observe as feições das pessoas na condução que você pega todos os dias, seja um metrô, seja um ônibus. Ouça o que elas dizem. Perceba a desilusão com falsas promessas. Note o terror da culpa que está sobre elas. As pessoas estão esmagadas sob o fardo da ira justa de Deus. A mão de Deus está sobre este mundo. E ela é uma mão pesada. E não há qualquer esperança para este mundo, senão aquela que nós mesmos já encontramos em Cristo. Cabe a nós apresentar às pessoas o caminho que vai livrá-las desse terror presente e do futuro terrível que pesa sobre elas. E não há salvação em nenhum outro nome além do nome de Jesus. Mas caminhemos para a nossa conclusão. Eu afirmei que a apatia é o grande obstáculo à missão, na verdade? A apatia é o grande obstáculo à missão. Nada pode ser comparado a ela, nem limitação de recursos, nem os desafios de um mundo secularizado, nem os nossos escândalos. Nada hoje em dia se compara à apatia espiritual, à frieza espiritual do povo de Deus diante de um mundo que sofre. Nós cedemos à apatia. Nós cedemos à apatia, porque nos esquecemos quão grande é a dor deste mundo e quão grande é o amor de Deus por aqueles que sofrem.